Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais um episódio do Conexão Autêntica. Aqui você sabe, aqui é papo reto, aqui o que aconteceu aí é o que você vai saber aí do outro lado. Aqui não tem filtro, não tem corte, né? É tudo preto no branco mesmo, né? E você merece isso, você sabe o quanto que você merece isso, o nosso respeito e toda aquela informação que com certeza vai ser útil no seu dia a dia, porque é isso que a gente preza aqui, né, Tá? Exatamente. É, informação que faça sentido para você. Isso. Boa noite, sejam bem-vindos ao Conexão Autêntica. E hoje nós temos uma convidada fantástica que tem muito a agregar e muitas histórias e muita informação e vivência, gente. Ela vai agregar muito E quanta em vivência. muita vivência, autoconhecimento, autocuidado. E eu já tô aqui doida para saber de tudo. E tem um método também, que o Ricardo vai falar um pouquinho daqui a pouco, ela vai contar, que eu achei fantástico. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar demais. Com certeza. Né? Então, ó, já deu a dica, né? Para variar, né? Mais uma mega super convidada, como sempre, né? A gente só traz pessoas mega, não tem jeito, tem que ser assim. Então, eu vou falar um pouquinho dessa nossa convidada, né? Ela se classifica como uma profissional multifacetada. Presta atenção nisso. Ela é formada em comunicação pela ESPM. Ela acumula diversas experiências, pessoal, como professora, né, de ensino fundamental e médio, especializada em inteligência emocional, comunicação não violenta, controle das emoções e teatro para o desenvolvimento de habilidades interpessoais e liderança. Achou que é muito? Não, é pouco. Calma, tem mais. Fica tranquilo aí. Tá? Ela também é reconhecida como professora de yoga, consultora de bem-estar. Quem quer bem-estar aí? Quem não quer estar bem? Dê atenção a essa palavra, estar bem. Mas não é de qualquer jeito. Não é tem de qualquer certo. jeito, né? Usando a yoga ainda. Né? E com essa trajetória diversificada, ela também é atriz, bailarina clássica. Por isso que eu falei, ela falou, tem muita coisa, tem tanto. Olha só, ela está acumulando mais de 30 anos de experiência nas artes cênicas, pessoal. Simples assim. Né? Sua abordagem holística e integrativa e a sua paixão pelo crescimento pessoal a tornam uma influente, inspiradora em diversas áreas. E vem inspirando muito, né? Com certeza, inspirando muito. E com todo esse conhecimento, aí, durante os últimos 5 anos, ela desenvolveu o método Otero, que ela vai explicar para a gente aqui o que é o método Otero e o que você pode se beneficiar muito com o método Otero, eu tenho certeza. Né? Então, essa pessoa especial aqui... Especial demais e... a nossa gente, querida... pode acreditar, é uma querida. Seja muito bem-vinda, Pamela. Obrigada. Pamela Otero. Bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Oi, gente, tudo bom? É isso aí, né? Nem dá até um pouco de falta de ar, né? Quanta coisa a gente faz nessa vida, né? Tem que saber organizar muito bem as agendas, tem que entender muito, porque parece muita coisa. Realmente é muita coisa, são muitas formações. Mas a maneira que eu enxergo tudo isso anda muito junto. Então por isso que não é, Né? e por isso que não é tão distante, são coisas muito complementares, sabe? Tudo tudo na minha vida que eu fiz foi primeiro pra mim. Nossa, eu acho que eu preciso disso pra me tornar um ser humano melhor. Aí fiz. Acho que isso aqui também vai me agregar conhecimento, vai me deixar com tais características mais elaboradas, então eu acho que isso vai ser bom pra mim. Fazendo tudo que eu achava que ia ser bom pra mim, eu me identifiquei como uma pessoa que também poderia ensinar tudo isso. E aí que esses processos foram tomando uma proporção maior. Por exemplo, o yoga. Eu não comecei a fazer yoga porque eu queria ser uma professora de yoga. Na verdade, meu estudo do yoga já tem mais de décadas, sabe? E era pra mim. Eu comecei estudando yoga porque pra mim é importante meditação, contemplação, os respiratórios principalmente, que é o meu maior foco de trabalho, que são os pranayamas no yoga. E
já não tinha mais como eu fazer cursos livres de tantos que eu já tinha feito, resolvi fazer uma formação. Aí de uma formação você faz outra, e aí você vai se aprofundando nos estudos. E eu acabei me tornando, né, começando já pela parte do yoga, acabei me tornando professora de yoga, tirando um diploma da gaveta, no período da pandemia. Porque era só pra mim, foi pra mim, sabe? Eu quis fazer todas as formações pra eu evoluir como ser humano. Na pandemia, eu entendi que eu poderia ajudar muitas pessoas de forma online, ensinando a respirar, ensinando a manter um pouco mais de parcimônia, calma. Acho que foi uma coisa muito desafiadora da gente conseguir nesse período, mas pelo menos um discernimento um pouco maior pra gente conseguir atravessar esse momento. De repente, estava com 12 aulas por dia. 12 horas do dia, e não é mentira isso, tá? Ironia do destino, burnout, trabalhando com bem-estar, dentro da pandemia, de tanta aula que eu dava, assim, sabe? Mas você percebe, né? Isso que você está falando, né? Que você falou, as coisas vão acontecendo, mas as coisas vão acontecendo quando a gente quer que aconteça. Quando você Percebe? não deixa poderia passar. que não tem demérito nenhum, você poderia ser professora do ensino fundamental até hoje, só professora, né? Uhum. Sem a inteligência emocional que ia agregar muito para os alunos, sem toda essa informação que você trouxe, Sim. né? Abordagem não violenta, né? Tudo isso que você trouxe, que você foi agregando. E como você falou, você foi trazendo, né, para você. E eu acho que é bem isso o nosso rapport, né, pessoal? Porque eu conheci a Pamela vai fazer o quê? 2, 3 semanas tempo, lá se pintando lá no ateliê arte terapia, do Samuel, né? Lá com o Samuel, Uhum. percebe? E porque o meu caminho foi mais ou menos esse também, né? Então, 47 anos de timidez, aí eu encontrei a porta para eu sair daquilo, né? Que foi a programação neurolinguística, e tudo aquilo que eu vim aprendendo até hoje foi exatamente para usar comigo e a coisa foi sendo transferida para o outro. Mas me fala um pouquinho, antes de tudo isso, né? Lá na sua infância, quando você percebeu que, né, que você tinha essa alma de artista, porque tem uma alma de artista aí. Tem uma alma de artista, Eu gosto muito de falar, assim, eu venho de uma família com muitos desafios, né? Uma família pequena e com muitos conflitos, digamos assim. Então, eu sempre fui uma criança que precisou conquistar muitas coisas sozinha, fui uma criança que tive ali que graças a Deus, eu tenho muita força de vontade, e essa força de vontade me ajudou muito a vida inteira. Então, eu sentia que hoje, né, na época não era desse jeito, agora com o tempo passando, você vai olhando lá pra trás e você entende mais ou menos o porquê desse caminho, né? Eu precisava ser vista, eu precisava ser enxergada, eu precisava ser escutada, né, e eu tinha dificuldade de que isso acontecesse na minha casa, eu tinha dificuldade, meus pais separados desde quando eu tinha 2 aninhos, muitos acontecimentos muito desafiadores e muito tristes, tem histórias muito tristes mesmo, de tragédia dentro da minha família, então eu não me via pertencendo, e eu queria um lugar onde eu tivesse um acolhimento, né, e logo de cara a dança me trouxe isso, quem me levou pro palco foi a dança, então desde pequenininha. E era uma coisa de louco, assim, porque eu sempre fui muito tímida, muito amuadinha, ficava sempre aquela criança que gruda na perna da mãe, sabe? Eu sempre fui essa criança. Só que eu sempre quis fazer coisas fora de casa. Eu queria aprender, eu tinha uma sede de aprender muito grande, consegui ter essa possibilidade, e aí a dança foi um dos lugares onde eu mais me encontrei. Não era a melhor aluna de dança, muito pelo contrário, eu acho que eu era uma das piores bailarinas da turma. Depois, óbvio, fui me aprimorando e entendendo que tipo de dança que meu corpo queria, mas na época era o balé clássico, né, que é muito rígido. Me deu muita postura, me deu muita sabedoria, assim, acho que como convencional para uma criança, vai lá. em balé, né? Mas assim como a luta, eu acho que tem umas regras que são muito importantes para uma criança e para um adolescente entender que a vida não vai ser sempre do jeito que você quiser, não, né? Dependendo do lugar que você tá, você tem que responder às regras daquele ambiente, você tem que se esforçar para conseguir dar certo. Então quem me apresentou ao palco foi a dança. E era muito surpreendente, assim, minha mãe falava, meu Deus, mas como é que essa garota vai se apresentar? E eu brilhava,
toda troncha, mas eu brilhava, porque o meu negócio era o cara, sabe, o famoso segura no carão, assim, sabe? Então tinha umas bailarinas maravilhosas com a perna aqui e os músculos todos aparecendo, não sei o quê, mas o meu negócio era segurar no carão e assim, bom, se eu errar a perna, tudo bem, se eu errar o lado, tudo bem, olha aqui, foca no meu sorriso. Deus não me deu essas covinhas à toa, né? Foca no meu sorriso. E aí foi o palco, ele chegou na minha vida através da dança. Logo depois, pequenininha, quis ir pro teatro. Entenda que eu tava querendo conquistar esse espaço, mas só a dança não me foi suficiente. Tinha alguma coisa que eu precisava e que eu precisava me expressar. Comecei me expressando pelo mais espesso, né? Eu falo muito disso, do sutil ao espesso, né? Então, o mais espesso pra mim foi o corpo, logo de cara. E aí fomos entendendo aqui dentro de que jeito que eu ia conseguir a sutileza na comunicação. Que é uma batalha até hoje, é muito desafiador você conseguir falar o que você quer, porque eu acho que a gente pode falar o que a gente quiser, mas a gente tem que saber como a gente fala, como a gente chega, que horas a gente vai falar isso, né, não dá pra sair cuspindo um monte de coisa por aí aleatoriamente, a internet faz com que as pessoas façam isso, e isso é um veneno. Né, e eu gosto de falar que é um veneno porque assim, a partir do momento que você começou a pensar o que você tá falando, também tá em você também se picou por esse bichinho, por esse veneno. Essa comunicação, ela não é nem eficiente nem eficaz. Nada. Destrutiva. Destrutiva, exato. Pra jogar raiva, o ódio, os preconceitos em cima de outra pessoa e não para pra perceber que tá dentro dela. Que tá dentro dela, que ela também, né? Ela é a primeira que se atrapalha com esse próprio veneno que ela tá tentando colocar pra fora, né? E a arte, né, o teatro, né, a arte começou pela dança, mas o teatro, ele chegou dessa maneira de dar voz ao que eu tava querendo expressar. E quando eu entrei no teatro, pequenininha mesmo, assim, tinha uns 5, 6 anos, né, o que mais me encantou desde pequenininha foi a possibilidade de pessoas que eu poderia fazer, interpretar. Né? Então, é muito comum quando você vai conversar com um artista que está começando, estou falando de quem está começando, eu acredito que hoje em dia quem é ator há muito tempo trabalha com isso, tem uma visão mais ampla, você não tem que ter, porque a arte ela é expansiva, né? Mas eu já desde pequenininha, o que mais me chamava atenção era eu poder experimentar outras colunas, outros corpos, outras maneiras de olhar, outras linhas de raciocínio. Então, a minha comunicação sempre era essa, não era muito como eu vou dar meu texto, como eu tô falando isso agora, fiquei bem na câmera, é óbvio que a gente quer sempre ficar bem na câmera, mas às vezes o ficar bem na câmera para algum personagem é ficar toda descaracterizada, né, perto do que eu tô acostumada. Então essa vaidade que às vezes atrapalha muito um artista, logo de cara que eu já entendi que o que me dava assim um tesão absurdo na arte teatro, na arte cinema, era eu conhecer, ter contato com outras possibilidades de existir. Né, e entender que não existe uma maneira certa de você existir. Não tem como você comparar com várias personas. Com várias, né? E não julgar nenhuma. Porque tem um negócio no teatro que é muito louco. E que ensina muito o artista que quer usar o teatro fora do palco, fora do cinema e na vida. Se você lê um personagem e você começa a julgar esse personagem, você não vai interpretar ele direito. Putz, olha o que ela... Olha como... Ixi, olha o que ela fala. Meu Deus, olha o que ela... Você não vai dar a vida ali, não vai passar a verdade. Então, se você olha para a arte de uma forma muito mais abrangente, você aprende principalmente isso. A não julgar e a tentar entender o porquê do caminho de cada um. Ah, minha personagem usa alguma coisa que, sei lá, tem algum vício. Minha personagem fala muito grosseiramente. Putz, você vai ter que lidar com isso dessa personagem, e você vai ter que trabalhar empatia com essa personagem pra você conseguir passar isso pra todo mundo. E a vida dela. Sabe quem faz muito bem isso? Quem faz vilão, e a gente assiste esse vilão e fala, meu Deus, eu tô torcendo pro vilão. Você pode escrever que a pessoa não julgou nada desse personagem quando ela recebeu. Sabe? Isso é legal que você falou pra falar, tá? Não, né? E a gente, você falou do vilão, assim, eu acho que demanda tanto o esforço do artista de entrar talvez num mundo que não faz parte dele, mas e assim, a gente já viu novelas aqui no Brasil que teve vilões e vilões, né? Sim. Alguns que a gente amava e odiava ao mesmo tempo, outros que não pegou tanto assim, e acho que tem tudo a ver com o que você falou.
Tem a ver com Maravilhoso. isso. E uns que a gente quer, a gente vê o ator na rua e quer bater no ator, né? Acontecia muito isso. Acho que hoje menos, né? Mas antigamente Sim. acontecia muito Isso que isso. você falou é legal porque você percebe quais são os grandes atores e atrizes, né, exatamente porque ela vive com aquele Que personagem. ele entrega, Que né? parece que, né, que é dela, Sempre ela foi sempre assim. foi daquele jeito, né, porque às vezes quando eu estou dando, por exemplo, né, a formação e programação neurolinguística, onde você identifica, né, se a pessoa está pensando, se ela está criando, Uhum. né, entre aspas, né, o que a pessoa está falando ali, se é uma verdade ou não, Ou não. né, e você percebe no ator bom, você percebe que aquilo, e é um texto, né? E o que o cara tá falando ali, ele tá vivendo aquilo. Se ele tá imaginando alguma coisa que ele vai contar, que você sabe do enredo, né? Você percebe isso na fisionomia dele ali. Uhum. Você lê isso nele, né? E a mesma coisa ao contrário. E não é que ele faça de propósito isso, né? Não, Ele não, tá isso precisa vivendo fazer parte do aquilo, trabalho é. dele. Se não, por exemplo, você vai me contar uma fofoca, eu tenho que ficar surpresa. A gente já sabe o texto. Eu sei o teu e eu sei o meu, inclusive, porque a gente estuda o texto todo, completo. Se eu engessar, a gente chama de engessar, eu não vou conseguir passar essa surpresa de estar ouvindo pela primeira vez, porque eu, Pamela, não tô ouvindo essa fofoca que você tá me contando pela primeira vez. A gente já ensaiou isso algumas vezes, mas a hora que a gente for gravar, tem que ser a primeira vez, né? Um acidente que acontece numa cena, uma paixão O teu quando não você encontra verbal com tem que alguém. corresponder. Tem que corresponder, E tem um senão monte de você não ator passa. que não corresponde. É bem robótico mesmo. Porque o né? estudo, ele é profundo. A vida do artista não é decorar fala e sair por aí reproduzindo. É muito estudo. A gente tá com histórias, né? Histórias são pessoas são milagres. Pra mim é assim, né? Então, eu acho que da maneira como eu enxergo a arte, o mínimo que eu tenho que fazer é honrar cada história que eu tô vivendo ali. Porque ela pode existir, ser de alguém baseada em fatos reais, ou ela pode ser criada, mas ela foi inspirada e existe alguém que tem aquele trejeito, que tem aquela linha de raciocínio. Uma realidade, mesmo que seja uma ficção, diga-se passagem, todas as ficções antigas estão acontecendo hoje, né? Mas mesmo que seja uma ficção, é real. É real. Aquilo ali está acontecendo ali, você está ali assistindo. Então, e gera muita identificação, porque o Brasil é grande, o mundo é enorme, e em algum lugar tem alguém que viveu algo parecido. Tem alguém que vai se brincando, né, do guarda-roupa agora há pouco. Ah, né? É verdade. De Nárnia. É real. É real. Pra quem que é real? Pra quem quiser entrar no guarda-roupa, ponto. Né? Então tem que viver aquilo. E o que tem que ser passado tem que ser real. Você tem que sentir. Porque senão você se desinteressa pelo filme, pela série, pela... E assim, eu gosto de trabalhar com o humano, né? Trabalhar com a arte, porque daqui a pouco quase todo o resto vai ter um computador que vai fazer. Agora, sentir, não. Sentir vai ter que ser a gente para sempre. Então, a gente trabalha numa área, a gente trabalha num lugar que ele é sem fim. A gente vai trabalhar para sempre. Porque se em algum momento a gente deixar de sentir, e se você tá ouvindo isso daqui agora e você percebe que de repente você passou seu dia inteiro sem dar tempo de entender o que você tá sentindo, para um pouquinho agora, né? Sim. Respira um pouquinho agora, sabe? Fecha seu olho um pouco agora e só entende o que você tá pensando e sentindo, como tá a sua cabeça, como estão suas emoções, porque daqui a pouco vai ser só isso que a gente vai ter de diferente, e esse só é tudo, né? Muito. É a gente. Que é o valor que teremos mesmo, que hoje a inteligência artificial já cria vídeos, já cria filme Tudo. e vozes, né? Então muitas coisas estão mudando, mas acredito fielmente que é o sentir que vai fazer a diferença mesmo. É o que faz. E na verdade, né, quem tem que impor isso é a gente. Né? Enquanto Exatamente. a gente permitir, né, que a IA, né, domine, né, a indústria cinematográfica, quem está perdendo é a gente. Né? Quem está perdendo é a gente. Porque não é a mesma coisa. Mas acho que assim, é uma questão que a gente precisa prestar atenção em tudo. Não só no audiovisual ou no cinema. Eu acredito que a gente tem que tomar cuidado para não se robotizar. Sabe? A gente tem que olhar no olho. Não criar dependência. Nas minhas vivências, às vezes eu trabalho com um grupo de pessoas que uma coisa que é muito simples é muito difícil de começar a acontecer. Que é isso aqui. Olho no olho. Olho no olho.
as pessoas se desviam, elas olham para baixo, elas não permanecem. Tem algumas vivências em que eu vou aumentando o tempo em que cada um tem que ficar olhando no olho E conforme abraço. vai Você cruzando. olho no olho e abraço. E abraço, então. Então, e sentir leva tempo, né? Uma E fórmula permissão, matemática, você põe ali no Excel, no ChatGPT, você tem a fórmula ali. Agora, sentir leva tempo, porque eu posso até programar acho que vai ser assim, vai ser assado, vai ser desse jeito, mas eu tenho outro. Então, como vai ser essa troca? E eu tenho que respeitar. Então, é uma coisa magnífica que acontece no tempo. E entender também que muitas das vezes não vai sair conforme a gente, né? Expectativa é realidade. Não vai sair como a gente imaginou, mas pode sair melhor. Né? Então, tem a imersão, até que vai acontecer agora, dia 19 e 20. O que mais tem lá é abraço. Tem que dar abraço, né? Tem que sentir Tem. o outro. Tem que ter essa troca, Uhum. né? E lá a gente dá o abraço, coração, do outro lado, não do lado que Não, a do pessoa lado do está acostumada, coração. Uhum. entendeu? Pra Porque gerar essa é conexão. oxitocina, é química, É química. Isso faz bem, necessita, Uhum. é importante. Como eu tenho certeza absoluta, né, tá, que o método Otero tem muito abraço, Tem. tem muito contato. Explica pra gente como é que funciona Ai, o teu gente, isso método. daí eu vou falar pra vocês. Pra falar do método, eu venho então da parte artística, né? Minha primeira formação foi o teatro, antes mesmo da faculdade. Aí me tornei comunicóloga e fiz todas as aprimorações que eu precisava fazer, né? Todas as certificações nesse meio da comunicação. E acho que foi tanta coisa na minha vida que eu precisava, sabe, que saísse por todos os poros, assim, sabe, de todas as maneiras. Então, eu percebi que eu não era, eu fiz a formação do yoga depois, mas aí eu não era, a aula de yoga não é só, porque tem muitas aspas nesse só, tá, porque o yoga é uma coisa muito complexa, é uma questão milenar que a gente tá tratando. Mas eu não fazia só o momento ali dos asanas respiratório e meditação. De repente eu tava dançando, de repente eu pegava um pano, de repente eu tava fazendo uma escrita intuitiva, de repente eu tava improvisando, de repente eu tava pintando. E de repente eu tava estudando filosofia, principalmente o estoicismo, né? A arte de viver a vida e de que maneira a gente consegue fazer com que isso aqui vale a pena com o que a gente tem. Na simplicidade. E aí tudo começou a mesclar. E não foi uma coisa que partiu de mim. As minhas amigas mais próximas, aquelas poucas e boas que a gente tem, elas começaram a falar muito do jeitinho Pamela de fazer as coisas. Então, tudo seu tem isso, né, Pamela? Tudo seu tem... Aí eu comecei a perceber. Tudo meu tem arte, tem um pouco de diversão, tem um molejo, tem alguma questão que do nada vai para uma profundidade, né, e aí entra uma filosofia, uma palavra, aí esse é o jeito Pamela de fazer as coisas. Eu fui vendo técnicas que já existiam, tem muito de improviso, tem muito de teatro, se eu tô fazendo para um grupo, e eu moldo o método para o grupo de pessoas que eu tô trabalhando. Então, se eu vou trabalhar com um grupo de executivos, eles me pedem muito improviso. Por quê? Porque eles podem trabalhar toda a questão do bem-estar deles, trabalhar a calma, trabalhar isso, trabalhar aquilo, mas a gente valida as coisas quando a gente treina as coisas quando a gente tá bem. Mas a gente valida na hora que a gente é colocado ali Na hora que a água tá batendo na testa. Você foi mais educado. Foi mais bonitinho. Eu passei dessa parte. Ele falou bonitinho o ditado popular, né? Gostei. Gostou, Usou muito bem as palavras ali. Mas é nessa hora que a água bate na testa que a gente vê se a gente realmente conseguiu aprender o que a gente se propôs. Porque quando tá muito bem, é pra ser simples. Fácil. É pra ser simples. Pode ser que não seja, mas é pra ser mais simples, né? Agora, você vai querer aprender uma técnica respiratória quando você tá no ápice do seu desespero? A ansiedade lá em cima, estressada. Eu consigo te ensinar. Eu consigo, mas como é que você vai sozinho? Como é que você vai aprender? Não vou nem prestar atenção. Então, por favor, você vai decorar quando você estiver bem. Isso. Você vai registrar, seu corpo vai mais rápido que a sua mente. Você vai registrar quando você tá bem, pra colocar em prática quando você estiver
na pior. Não vou usar só palavras bem bonitas aqui. Pode usar qualquer palavra, Não, tá? não vou escolher as melhores. Então, às vezes esses executivos, eles treinam tudo, não, mas eu faço yoga, eu faço meditação, mas a fulana, Beltrano, falam tal coisa, daí quando eu vi, já falei. Em alguns momentos a gente... Mas isso nunca acontece, né, Thalita? Eu sou a rainha. Eu já confesso logo. Nessa hora, eu também tenho vários momentos. Vou que vou. Mas, vocês vão concordar comigo. Mas tem uma coisa que conforme você vai estudando a consciência, você vai estudando o ser humano, que dói, uma coisa que dói. É quando você acabou de falar, aí você fala, putz, fui eu mesmo que falei esse negócio, e é isso mesmo, ou eu vou ter que pedir desculpa, ou eu vou ficar com remorso, e aí, porque você sabe o que você fez. Né? Você tem essa percepção. Você tem consciência, é mais rápido, né? Não respirou antes. Não respirou antes. Mas eu preciso dizer que em alguns momentos, me defendam. Não, eu acredito que faz parte de um posicionamento muitas vezes, mas né? Em alguns momentos tudo bem deixar passar. Sim. Não, né? Não, em alguns momentos é necessário. Necessário, e eu penso que... Lacan puro. Eu escutei uma coisa do meu filho, numa situação bem desafiadora, o ano passado, que eu não estava aceitando, e estava revoltada, e estava ali desabafando com ele, e ele falou pra mim, mãe, você não tá aceitando ser a vilã na história dos outros. Ai, meu Deus, eu falei assim, meu Deus, era isso, porque a gente tem a tendência de ser a certinha, de estar sempre na razão, e muitas vezes não vai ser assim. Eu vou ter que aceitar que eu sou o vilão na história do outro, que eu não vou agradá-lo. Isso é muito impactante, porque mexe com o nosso ego. Ego, totalmente. Mexe com a mulher ideal que a gente quer ser. Sim, né? Você não consegue controlar a mente do outro, o que o outro tá pensando, o que o outro acha, o que o outro julga. Não, porque as pessoas não vêm perguntar nada, né? E o pior de tudo é, às vezes, você ser a vilã na história do outro, com atitudes que até então você considerava que eram as atitudes corretas. De acordo, o que é o correto, né? O que é certo e errado? O que está de acordo ali com o que você acredita. E que muitas vezes é a atitude correta, só que na cabeça do outro... Pode ser que não seja. Cada cabeça é a sua sentença. Porque também aí a gente vai para várias vertentes, né? Porque às vezes, gente, pro outro poder engolir que ele que tá certo e não você, ele vai ter que te criar como um demôniozinho ali para poder ficar mais fácil dele aceitar também, né? Enquanto a gente tiver guerras religiosas, entendeu? Não adianta, não dá para você confiar na cabeça do outro. De ninguém. Entendeu? Religiosas e políticas. Não vamos colocar o futebol, não. Só as duas. Religiosa e política. Não dá pra você confiar na cabeça de ninguém. Percebe? Porque a pessoa não consegue parar e raciocinar e olhar o outro lado. Né? O que e refletir por si só. Isso, né? E refletir por si só, não pelo que tá ouvindo. Refletir, deixa eu me questionar se é isso mesmo. Ou questione o outro. Isso aconteceu? Né? Ou questione o outro. Né? As pessoas julgam, jogam no ar e acabou. Eu falo bastante de escuta ativa, de escuta amorosa também, e é uma coisa que é difícil da gente conseguir hoje em dia, né? E pra gente ter a comunicação, a gente precisa ter a pessoa que tá escutando o que a gente tá falando, a gente precisa falar de uma forma que a pessoa entenda, né? Porque se comunicar é tornar alguma coisa comum, né? Então, pra eu falar aqui, você entendeu, você não entendeu, eu não tô me comunicando. Se não entendeu dos dois lados, não tem comunicação. Não tem comunicação, não foi comum pra vocês. O nome é outro, é distorção. Né? Mas a parte da escuta afetiva, né, da escuta amorosa, da escuta gentil, tá um desafio, né? A gente tem que ter uma anteninha ligada pra gente não estar ali com a guarda alta toda vez que alguém tá falando alguma coisa para já responder, né? Uma resposta pronta, escutar já pensando em dar imediatamente essa resposta, porque isso também faz parte do sentir que a gente tinha falado lá, né? O tempo da conversa, como que isso bate, como você rebate, né? Como que você reflete o que tá chegando em você. Então, esses tempos, eles são importantes. Eu tava numa reunião com um amigo meu, acho que foi ontem, inclusive. E ele foi muito legal, que ele, sabe, do nada você recebe uns elogios, assim, ele falou, nossa, Pamela, eu fiquei impressionado com uma coisa, porque eu te mandei um áudio, e aí depois ele escreveu assim, ouve no vezes 2. E aí eu respondi pra ele, depois posso até achar, se vocês quiserem a gente coloca depois. E eu respondi pra ele, não, eu vou ouvir depois com calma, mas eu quero ouvir no vezes 1. Eu quero ouvir você. Como assim, gente? Hoje em dia a gente não tolera esperar o tempo de respiração da pessoa para ela tomar o ar e continuar uma frase?
É sério que não dá tempo da gente fazer isso? Tem alguma coisa muito errada, você não tá dando tempo de viver durante um dia, né? E isso me veio algumas semanas atrás, porque eu tava ouvindo todo mundo no vezes 2. E isso acelera a gente. Vocês ouvem também de vez em quando, né? No vezes 2? Dificilmente. Ó, é importante a gente não ouvir, sabe? No vezes 2. Porque, poxa, é uma pessoa que fala num ritmo diferente de você. As pessoas são diferentes. As pessoas respiram pra conseguir falar. É natural do ser humano. Cara, se você não aguenta o tempo de respiração de alguém... E eu te falo, Tá às vezes acelerado na demais. respiração tem algo importante ali que você tem que escutar. Exatamente. Porque eu geralmente não escuto, só se eu vou escutar na segunda vez, que eu já Porque escutei. é só um ponto que entendeu? você precisa pegar. Mas como eu tô Eu sempre tenho no um hábito setting, não no ponto 2, no No e-mail. e-mail. E dependendo do assunto, aí sim eu coloco no 1 pra entender o que a pessoa tá falando antes de porque tem muita responder. escuta ativa dentro do setting de análise. Tem. Né? Então, E a respiração- eu escuto muito mais o que a pessoa não diz do que o que ela isso. diz dentro do set. É. O que me importa é o que ela não diz, não o que ela disse. Aquela palavrinha que E que- saiu baixinha e tal, é aquela palavrinha que dá para aprofundar e buscar. Aquela respiração Entendeu? que tá Então- mais acelerada quando a pessoa tá tentando contar uma coisa, aquela voz que tá trêmula. Cara, se você sair acelerando tudo, você vai deixar muita vida pra trás. Mas as pessoas têm dificuldade de escutar. E cada dia Isso. mais. Uhum. Né? Tem muito curso de oratória, mas não tem de escutatória. Né? Então, cada dia mais dificuldade de você escutar o outro, menos paciência de escutar o outro. Né? Eu estava escutando um podcast outro dia, né? O cara falou, então, hoje em dia a gente tem que fazer cursos, né, rápidos e com bastante corte, Cortes. né, sem deixar os espaços, já pegar e, né, que já tem aplicativo que faz isso, arranca tudo, os cortes, cola Os tudo. tempos de respiração. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas exatamente isso, a escutar em 1 e-mail, 2, né? As pessoas não têm mais paciência para aprender. E estou falando de aprender alguma coisa. Né? Não, e é simples, o celular tá o dia inteiro na mão, girando, assistindo, mas no final do dia, o que realmente você aprendeu, né? exato. Quando você faz essa pergunta, o que ficou de conteúdo? Porque é muito conteúdo quase nada. raso, a gente não tem a Sim. profundidade, né? Tem todos os prós, né, na internet, chegar em todos os lugares, de Muitos todas as contras. pessoas conseguirem mostrar o que elas sabem fazer, mas a gente tem que dosar e ter atenção a esses contras, né? Porque eles não são contra o mundo. Se você tá pensando só em você, não é só contra o mundo, é contra você também, sabe? É. Então, por você, se você só pensa em você, por você, comece a prestar mais atenção nessas coisas, né? A gente quer que o outro preste atenção. Então, por exemplo, outra coisa que pra mim é muito desconfortável. Você tá falando com alguém e a pessoa tá aqui, não, pode falar que eu tô só tanto um negocinho aqui, tchucu. Daí eu falo, não, deixa você terminar, depois a gente conversa. Às vezes eu tô contando uma coisa que é tão importante pra mim, um desabafo meu. Você quer a pessoa inteira ali, né? Então, esses tempos, eles precisam voltar a ser no real deles, assim, né? Legal, você falou de tempo, né? Sim. Eu vivi um tempo, na verdade eu tenho essa carinha de 32, mas eu tenho 63, né? Então, eu vivi o tempo em que a gente tinha pouca informação. Hoje a gente Aham. tem muita informação. É o tempo que você tinha 4 emissores de TV, né? Meia dúzia de modelo de carro. O tempo que a gente atendia telefone em A gente casa. lia jornal, você catava e sentava, você tinha o seu domingo para ler um jornal, né? Então, era muito bom, muito bom. Hoje é uma carga de informação, a globalização, né, ela pressiona as pessoas, Sim. né? Hoje é burnout, crise de estresse, né? Estresse crônico, ansiedade, tudo isso tinha naquela época? Quase nada, né? E se tinha, né, era pouca coisa que era resolvido ali rápido. A gente tinha Percebe? mais tempo pra Era mais resolver. por causa da raiva de que aconteceu alguma coisa do que realmente a pressão. Hoje é uma pressão, Uhum. percebe? Antigamente você trabalhava em vendas, você mandava a tua proposta para o cliente, esperava uma semana, né, para ele aprovar e tal, e aí chegava, né, ou o telex, ou o fax, ou o e-mail, que foi Agora- evoluindo.
Tem que Agora, tirar botar no silencioso. Você já mandou, senão o cara já 2 clica da lá manhã comprando. chega alguma coisa e ai de você se você abrir a mensagem e não responder. a famosa escalabilidade, Ela né? não tem o tempo de sentir, né? Não tem o tempo de sentir o que sentir. está acontecendo, que todas essas questões existiam já, né, de ansiedade, depressão, mas a pessoa tinha tempo de sentir e elaborar o que estava acontecendo. Agora não dá tempo. Antigamente era mais Tem relacionado ao emocional da relação, É. daquela relação que você estava vivendo. Hoje já é o mundo, né, te comprimindo, entendeu? Hoje é o mundo te comprimindo. É aquela sensação de você estar fora de alguma coisa, o famoso FOMO, né? O Fear of Missing Out. Então, que é mais um nome para uma super ansiedade, né? Exatamente. Mas é muito doido. Acho que a gente tem que ter atenção e se perguntar o tempo inteiro. Eu quero isso mesmo? Parece uma pergunta idiota, mas ela leva a gente para um lugar de reflexão importante, E né? saída automático. Eu quero isso, eu preciso. Foi criado um modelo de como se viver, mas ele não cabe para todo mundo. Não cabe. Né? E é uma escolha muito íntima e particular que precisa parar um pouco esse tempo para se perceber se essa correria faz sentido. Exato. Sobre o estilo de vida que se quer viver. Eu quero isso, eu preciso disso, por quê? Né? Isso já faz a gente refletir um pouquinho antes de sair no vezes 2. E bem legal que a Thalita falou, né, que não cai para todo mundo, mas é imposto. É imposto. É imposto para todo mundo. É esse o grande problema. Você tem que servir naquilo. Né? As pessoas têm que se encaixar naquilo. Né? Muitas vezes para ser aceitas. Eu sei porque eu vivi muito isso na minha época de tímida, né? Ser aceita, a insegurança do que vão pensar de você. Então as pessoas vivem muito mais pro externo, né? Tanto é que a gente estava vendo o vídeo do Bashar, né? Sim. Vive muito mais pro externo do que no interno. Tudo aquilo que você está percebendo que não está legal na sua vida, tá aí dentro. Você tem que trabalhar aqui dentro. Você quer ser aceito? Se aceite primeiro. Exato. Né? Fique confortável com você, né? Eu acho que se a gente entender, eu acho muito importante a gente ver a vida como um milagre. Porque eu acho que a partir do momento que a gente enxerga a vida como um milagre, a gente tem a obrigação de fazer o que for preciso para se sentir confortável dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, dentro das nossas emoções, não escondendo nenhuma delas, né? A gente tem todas elas e elas são extremamente necessárias. Eu acho que em alguns momentos da vida a gente precisa ter raiva mesmo, precisa colocar para fora por inúmeros motivos, A gente tem que dar Você tem que vomitar aquilo. te dá energia para fazer as coisas, te dá motivação, enfim, as emoções elas existem com uma função. Mas você precisa ter um tempinho ali para entender o que é que tá acontecendo com o teu corpo, né? Senão, Eu acredito que essa nova geração Z e Alpha que tá vindo, essa criançada, os adolescentes dão mais prioridade para se perceber. Se bem cuidado, bem orientado, tem mais facilidade de colocar aquilo que quer do que realmente entrar nesse fluxo automático. Eu acho que eles se questionam mais, e isso é muito importante, né? A questão do porquê fazer isso ou aquilo, eu acho muito importante. Porém, eles não saem das telas, né? Esse é um desafio que a gente vai enfrentar. Bota um abraço e olho no olho, cada vez menos. Sim, porque tem vários estudos que as relações, os namoros, as amizades são tão virtuais que não sabem mais se comportar quando estão não tem presença, né? Quando estão com a outra pessoa ali do lado, não sabe o que falar. Não sabe o que falar, tem que ter um roteiro. Imagina, você vai encontrar com teus amigos, você vai ter que ter um roteiro do que você vai falar, você precisa organizar, você não pode ser você. Como assim? Por isso, conexão autêntica. Isso não pode ser você. Tá bom, não tá show, isso. Percebe? É isso, conexão autêntica, informação. E se tem alguém aí que você percebe que merece isso que a gente tá batendo papo, conversando agora, já compartilha, percebe? Já compartilha aí com seu amigo, com seu parente, com aquela pessoa importante que você percebe que essa informação vai fazer sentido, que vai mudar a vida dela. A gente está aqui exatamente para isso. E eu adorei essa pergunta. Você não pode ser você? É para a pessoa refletir mesmo, né? Que tal ser você? E não pode
E o pior é que a maioria não pode, não é que não pode, não se permite. Não se permite, ainda mais com tanta comparação em mídia social. Nas minhas aulas com as minhas alunas, eu também tenho um plano de atendimento que eu trabalho com yoga de uma forma mais assim psicossomática, com meditação, com respiratório. E é muito doido, porque não importa classe social, religião, não importa nada. Todo mundo, meu público acaba sendo quase que 100% feminino, tá? Mas todo mundo, em algum momento, cai numa lacuna causada por comparação. Então, isso aqui, com mídia social, tá causando essa questão da comparação de forma bem problemática, porque eu acho que você admirar o outro, você se inspirar no outro. Agora, a partir do momento que você tá ali preso no que o outro é e não conseguindo fazer o que você tem que fazer, né? Você tá ali perdendo o seu tempo, ao invés de se inspira e ver de que jeito aquilo te cabe. Porque a tua autenticidade tá na inspiração, mas tá em como você transforma isso que você recebeu, pra ser seu, né? De que forma, no teatro a gente fala muito assim, fazer as palavras caberem na boca, sabe? Então, de que forma você faz essas inspirações caberem no teu tempo, né? E aí eu trabalho muito isso com as minhas alunas, porque, poxa, você fica o tempo inteiro preocupada, se comparando com o que você tá vendo numa mídia social. É duro o que eu vou falar. Quando no fundo, tá cada um só cuidando da sua própria vida, do seu próprio umbigo, da sua própria mídia social. Então, são coisas desconexas, assim, sabe? Porque tá todo mundo... Vocês estão preocupados com o que não estão vivendo ou o que o fulano e beltrano estão fazendo e como você pode mostrar isso numa tela, sendo que no fundo... Ninguém tá nem aí. Estão querendo procurar o melhor take, a melhor selfie, o melhor vídeo. Então, já que é melhores assim... likes, exato. Maior número de seguidores. E pode ser que no final das contas, qualquer coisa que você poste, todo mundo reclame mesmo. Então, faça o que você tem que fazer. Seja você, divirta-se. Óbvio, se alinha com os teus valores e com o teu caráter, Total. porque eu acho que isso é fundamental. Isso é necessário. Né? É fundamental. Acho que a gente tá aqui pra isso, pra entender o que tem valor, o que é o nosso caráter, e a gente se aperfeiçoar nesse caminho, né? A Luciliana Galvão, ela fala muito isso e eu peguei muito pra mim, que é você saber seus valores, saber o que é ideal, assim, do seu caráter. Isso é o ponto número 1. Aí você sabe que ser humano você quer se tornar. Quando a gente tá falando de valores e caráteres, não de casa, carro ou qualquer outra coisa que a gente queira e a gente pode querer, bacana. Mas de valores e caráter. Como eu quero ser? Que ser humano eu quero ser lá na frente? Aí fica simples. Por quê? Essa atitude aqui me aproxima desse ser humano que eu vou ser lá na frente? Ah, essa não. Putz, vou tentar não repetir. Essa daqui. Ah, essa aqui acho que pode ser que funcione. Vou testar. Não. Acho que me distanciou. Putz, não vou fazer mais. Essa aqui é legal, hein? Essa aqui... Tá, acho que quando eu estiver lá na frente, essa mulher que eu quero ser, sabe assim, tipo, passei de verdade por essa vida, né? Não vim aqui à toa. Viveu, só não existiu, né? Viveu de verdade. Resumindo, mudança de hábitos. Exato. Né? Uhum. E é isso, né? Quando que você começa a mudar um hábito? Quando você percebe que aquilo que você está fazendo não está chegando no resultado que você quer. Isso. Né? Não está tornando você a pessoa que você quer ser. Né? Daqui um segundo, que o futuro é daqui um segundo. E só que de uma forma, eu acho que é muito importante a gente fazer isso em camadas densas, mas em camadas mais densas também. Então, por exemplo, eu gostaria muito de falar de uma maneira mais doce. Isso é desafiador, já é desafiador. Mas eu gostaria muito do que tem a ver com os meus valores e com o meu caráter. Sabe, eu gostaria de ser leal, né, eu gostaria de não trair as pessoas que eu amo, eu gostaria de ser transparente, né, que eu acho que é um valor que é muito escasso hoje em dia, né, assim, a transparência. E para facilitar esse caminho por qual motivo eu acredito que eu sendo mais doce, né, meus resultados vão ser mais fáceis de alcançar. Né? Porque tem essas respostas, tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo, senão você deixa passar. Senão a pessoa se perde no meio do caminho. Mas você falou, eu quero saber os benefícios do teu método, do método Otera. Ó, não só eu, o pessoal todo aqui quer saber, não quer saber o benefício do método Otera?
Pelo amor de Deus, fala, conta, mulher. Os benefícios principais de imediato, né, logo de começo, é você realmente ter um SOS que você vai conseguir usar para se regular. Né? Então, você conseguir fazer sua autorregulação, o entendimento de você mesmo, as perguntas certas quando você precisar fazê-las para você mesmo, porque é muito sobre cada um de nós o método, né? Existem vivências em que a gente faz sozinha, em dupla, em trio, em grandes grupos, mas é sempre assim, né? A gente vai experimentando para validar em sociedade, porque a gente foi feito para viver em sociedade, né? Então, Sim. muito fácil ser a pessoa, a bonequinha, a princesinha super fofa, sozinha na minha casa, gravando pro meu Instagram, que é, inclusive é @pamelotero. Porém, vamos validar isso com pessoas da minha bolha? Pode ser que seja ok com pessoas da minha bolha, né? Pensam mais ou menos como eu e tudo mais. E se eu sair da minha bolha? Consigo validar? O mesmo carisma, o mesmo temperamento, a mesma forma de raciocínio? Consigo aceitar opiniões diferentes? Né? Então, tudo isso você vai se perguntando dentro do método com as ferramentas e também entendendo muitas questões emocionais. Tem um foco emocional muito grande, assim, não de entendimento e transmutação das emoções, não, é de conhecimento mesmo, de não ter medo, sabe? Não ter medo da Pamela com raiva, não ter medo da Pamela com inveja, não ter medo da Pamela ciumenta, não ter medo da Pamela que mais? Com nojo, sabe? Nervosa. A Pamela nervosa, irritadiça, estressada, sabe? Mas saber o que eu posso fazer por mim nessas circunstâncias. Porque isso a gente consegue. Tem uma sigla que chama TEB, que são Thoughts, Emotions e Behavior, né? Então, de que forma é uma tríade: pensamento, emoções e comportamento. Então, de que forma dentro dessa tríade, desse triângulozinho, a gente consegue se ajustar. Porque as emoções, elas vão vir. Elas sempre vão vir, né? E aí eu consigo ensinar como a gente consegue mudar o comportamento e também o pensamento. Porque a gente consegue mudar o pensamento. Para quê? Para saber como ter emoções melhores. Porque a gente muda de acordo com o que acontece no nosso entorno e a gente também muda de acordo com o que a gente está trabalhando e pensando aqui dentro da nossa cabeça, né? Sim. Se você pensar que palavra pensada também é palavra, você tá vivendo aqui dentro o que você tá pensando e achando que ninguém tá vendo, só porque ninguém tá vendo não tá acontecendo aqui dentro. Sim, e no corpo, né, também. E o corpo vai refletir. É porque, na verdade, comportamento e pensamento é o que controla as tuas emoções. Exato. 100%. Uhum. Entendeu? A partir do momento que você começa, né, a dar atenção nesses dois, daquilo que você está pensando, o que vai te levar para um comportamento, aquilo que você está pensando. Se você começa a mudar esse padrão de pensamento, a chance de você mudar o comportamento aumenta. Por conta da sua emoção. Porque a sua emoção vai ser diferente. Sim. Então, se eu tô agindo, né, pensando em coisas que me deixam muito irritadiças, me deixa muito, tô com inveja, você foi lá pra Tailândia, sei lá, e morri de inveja. Isso vai me alimentando de uma forma que não é legal. E aí como você vai se comportar? Muito mal. Muito mal. Dentro das práticas espirituais, né, dos atendimentos que eu faço, eu sempre falo, não adianta você ir para um centro, tomar um passe, ir para uma igreja, porque se não mudar o comportamento, que não fechar a porta, tudo vai voltar. Então, toda a ressonância e esses pensamentos e sentimentos que vai atrair essas questões cada vez mais pesadas, cada vez piores, porque não fechou a porta para essas invasões externas, né? Exatamente. Então, tudo está interligado. Então, essas coisas a gente consegue trabalhar no método muito de uma forma individual. Eu gosto muito da reflexão, gosto muito de trabalhar com filosofia por isso. Porque você vai pegando o que te agrega e te ajuda a aprender a pensar sobre alguns pontos. E você fazendo as perguntas mais coerentes, a chance de você ter respostas melhores é muito maior. Então, aprender a fazer boas perguntas, eu acho que é um segredo importante pra gente seguir na vida, sabe? Metamodelo de linguagem. Não são as respostas, são as perguntas que as movem. As perguntas que movem, Entende? Você fazer uma pergunta aberta para a pessoa pôr para fora tudo aquilo que tá pegando, que tá acontecendo, para ela se conhecer.
né? Tanto é que o caminho é você se conhecer. Todo o caminho de mudança é linkado com autoconhecimento. Sim. Não existe outro. Não adianta eu falar para você, Pamela, você tem que mudar isso, você tem que fazer assim, assim, assado. Entendeu? Isso sua mãe fazia muito bem, seu pai fazia muito bem, e funcionava porque tinha a Havaiana, né? E o cinto de Que couro. voava. Entendeu? Funcionava muito bem porque você era obrigada. Hoje não, né? Hoje, quando que você muda? Quando você percebe que realmente aquilo não tá te beneficiando em nada, tá te atrapalhando. E acontece como? Se conhecendo. E aí, Simples. e tem um outro pilar do método que é o movimento, seja através da dança, seja através do yoga, e na forma como eu vou conduzindo as experiências, é muito lindo de ver. Então você vê o que a timidez faz com o seu corpo, então você entendeu, putz, eu tô um pouco mais assim porque eu tô Virou tímida. tartaruga. Eu tô arrogante demais, por isso esse meu queixo aqui, então você vai tendo um conhecimento do teu corpo, fazendo com que você se movimente e saiba se ajustar. Porque tem aquele lance também, né? Como dá pra ser de dentro pra fora, e algumas coisas com a consciência do que você está fazendo, dá pra ser de fora pra dentro. Opa, deixa eu mudar aqui, porque eu quero que mude aqui, né? Então deixa eu mudar aqui a casca, eu quero que... Simples, minha amiga, né? Você tá com aquele dia que tá o ó do Borogodó, mete um sorrisão no rosto, você vai ver como começa a mudar teu padrão de pensamento, a tua química. Exatamente. Entendeu? Assim como se você deixar esse dia o ó te afetar e eu chegar dando patada em todo mundo, eu estraguei esse Ambiente todo. esse ambiente inteiro, todo mundo vai me olhar desse jeito pro resto do dia, talvez da Se não vida, instalaram umas âncoras boas, talvez na vida. talvez na vida, e olha só, simplesmente porque eu escolhi chegar sem dar uma regulada no meu sistema, né? Nem sempre a gente consegue. Eu tenho alunas que eu falo assim, avisa então, avisa que está de TPM. E tem gente que não vai entender. Eu, quando eu tava no meu relacionamento, eu falava, ó, amor, tô de TPM, eu fico muito sensível, estou extremamente sensível, cuidado com a maneira que você fala, se preferir a gente conversa menos hoje. Porque eu sei das minhas limitações quando eu tô na TPM, eu fico muito sensível, assim. Se eu olhou pra mim assim, eu já vou começar a chorar. Então, às vezes avisar, olha, eu já tô muito estressada, gente, não tem nada a ver com vocês, também não sei o que é, mas, por favor, só tenha um pouco de paciência, talvez eu fique mais quietinha, também que não é só justificar, hoje eu tô estressada, vai pra aquele lugar, vai não sei o que, vai não sei o que lá, também não adianta, né? Mas é o autoconhecimento. Sim, e assim, a permissão também do outro, né, da escuta, do entendimento, do espaço, né? E precisa muito autoconhecimento para dar esse espaço para o outro, né, para si primeiro e para o outro. Depois. Quando você se respeita e se ama, você consegue respeitar e amar o outro lado também, né, Uhum. porque muitas vezes o outro lado força a barra. Né? De várias maneiras, né? Às vezes querendo discutir, às vezes força e te atrapalha e te incomoda muito só querendo te ajudar, né? Exato. Mas por que você tá assim? Mas o que aconteceu? Não, mas me conta. Não quer um café? Não quer, só tô querendo te ajudar. Então, mas não tá é o colaborando. momento, porque tem dias que você quer essa ajuda do abraço, do carinho, da atenção, e às vezes a melhor ajuda é o silêncio, Vocês têm amigos que vocês podem mandar uma mensagem e falar assim, cara, eu tô precisando muito de um abraço, de um ombro e, sei lá, e é importante isso. Chorar. É importante isso. E o que vocês falaram aqui, é importante o quê? Você realmente informar, porque ninguém tem bola de cristal. Ninguém é obrigado a saber o que está acontecendo da sua pele para dentro. Se você está com essa TPM sua, se você não avisa, né, a pessoa vai querer agradar, vai achar que fez alguma coisa, vai complicar ainda mais o meio de campo, sendo que o momento recua. E tá tudo bem você recuar, tá tudo bem você se fechar. É aquele negócio, fica voando em volta aí, não dá para pousar agora, espera em cima. É a mesma coisa. Torre de controle, ó, não pousa agora, porque agora, se pousar, é destruição total. Pronto, é avisar. É comunicação, que falta muito dentro dos relacionamentos. Comunicação. Essa minha versão da fragilidade, eu recém passei por um divórcio, né? E essa minha versão mais sensível comigo, porque
Eu escuto, eu atendo, eu ensino, eu ajudo, eu faço a pessoa entender e melhorar ali com todas as ferramentas. Mas eu sempre fui vista como uma pessoa muito forte. Mesmo chorona, porque eu sou muito chorona, tá, gente? Eu resolvo Eu vi muita seus coisa. aí já dando uma... Eu sou muito chorona. Mas eu sempre fui uma pessoa vista como, putz, a mó guerreira, desde pequena, sobrevivente. Também sou. Mas só agora, com quase 40 anos, que eu entendi por isso que eu perguntei pra vocês, que eu entendi a importância de eu ter os amigos que eu posso chamar, que seja só pra chorar, que seja só pra receber um abraço, né? Eu tenho amigos hoje que, hoje trabalhando muito home office, que às vezes se eu não tô bem, eu falo, posso trabalhar home office com você? Você tá trabalhando home office hoje? Porque hoje eu não tô bem. Só quero ter alguém do meu lado, sabe? E eu tenho essas pessoas. Talvez eu tivesse antes, mas eu nunca me permiti precisar delas. E eu sempre fui, né? e eu sempre porque fui você era pra essas guerreira, pessoas. né? Você era top, né? E às vezes você acreditou nisso e acabou. E eu sempre fui para essas pessoas. Eu sempre fui a pessoa que me ligavam, que queriam entregava. encontrar. Muito, eu amo servir. Pra mim é minha vida, assim. Eu gosto demais, sabe? Só existia dificuldade em receber. E não tinha? Não teve tempo. Quem tá sobrevivendo não tem tempo de receber pagamento de boleto, receber comida, receber. Não tem. Né? Não existe esse tempo na sobrevivência, né? E foi uma das coisas mais lindas que aconteceu nesse meu ano de 2025. Isso é super recente. Eu falava, né? A gente ensina tanta coisa, mas essa comunicação, porque o que a gente tem de mais valioso é o nosso tempo. Você dá isso pra alguém, né? Você entregar o seu tempo, você entregar a sua casa, vem aqui, fica do meu lado. Eu faço um café, um cuscuz e a gente fica aqui. Não, vamos tomar um café, eu consigo parar. Café cuscuz. Acabou. Acabou? Acabou com ela aqui. Eu já Não precisa assim, chamar meia pode vez. vir pra minha casa. Pode vir, que eu faço cuscuz. Então pronto. Não O tem, cuscuz e quer o coisa melhor. cafezinho. E se permitir isso, né? Saber quem são as pessoas que... Teve um podcast, eu nem lembro quem foi que falou, aquela referência dos amigos se ligando. Isso tem 8 minutos. Né? Esse vídeo é lindo. Isso é lindo. Então, pra quem você pode pedir 8 minutos? Né? Pra quem? Que é o tempo de... Porque é legal demais a gente se Mudar autorregular. a química. E é incrível a gente se Não autorregular. precisa nem isso, vou te falar a verdade, tá? Nem isso, Menos né? que 1 minuto isso. e meio. É. 1 minuto, vários estudos que eu li, é 1 minuto Não, e meio. abraço. É o que eu falei ali, da oxitocina. Um abraço aí de 30 segundos 30 já tá segundos. mudando a química do teu corpo. Um abraço, um olhar. Mas tem coisa mais linda num mundo tão cheio de desafios, você poder confiar em alguém, o teu sentimento de medo, de vulnerabilidade, você olhar e falar assim, nossa, eu posso contar com você? Pra nada. Você não precisa que a pessoa resolva nada, você só precisa... Pôr pra fora. Eu faço análise agora, né, com uma mulher que ela é maravilhosa, a Yasmine, e é muito engraçado, porque às vezes eu preciso mandar alguma coisa, eu falo assim, aconteceu isso e aquilo outro, e aí ela, explica um pouco mais como você está se sentindo, não sei o que, ela vai fazendo as perguntas e eu não respondo mais. E aí eu volto, né, depois de um tempo numa outra sessão dela, Pamela, mas aí você desabafa? E aí não continua? Dá uma curiosidade de querer saber Você o que quer que matar a é. tua terapeuta, né? Porém, e ela falou isso e é muito isso. Porém, eu sei que você só quer saber que tem alguém ali do outro lado te fazendo um cafuné virtual. Te segurando na tua mão. E às vezes é só isso, assim, sabe? Então é legal a gente saber quem são essas pessoas na nossa vida, né? E contar com esse apoio, né? Não ser dependente dele, mas saber que ele tem, existe. Né? Saber que tem é gostoso demais, né? Exato. É muito... Eu já tenho mais um cuscuz com café aqui. Tem mais um cuscuz com café. Tem na minha casa também, tá? Adoro.
Adoro. E é exatamente isso, né? O Julian também tá convidado para o café Julian vai ganhar um lá em abraço casa. depois, Julian. Saber que você pode contar, que tem esse espaço, da outra pessoa também ter esse espaço, ser esse espaço, Ser. a consciência de ser esse espaço para Aham. alguém, né? Você aprende muito. Você tá ali, tem humanidade transbordando, né? Quando você sabe que um abraço seu Pode fez mudar aquela a pessoa vida de uma respirar melhor. Salvou, às vezes, a vida de uma pessoa. Encaixou a respiração dessa pessoa no lugar. Um abraço. Tô aqui, né? E às vezes é o colo para chorar. Isso falta Muito. muito. A gente vive um Sem universo de palavras, muito... Não chora, boba. Não, chora por causa disso, não. Gente, eu falo, chora. Eu Chora mesmo. Eu choro junto ainda pra pessoa chorar mais ainda pra poder livrar tudo isso. E você entende muito melhor que nós o quanto faz bem pro corpo. Muito, gente. A angústia que fica, o peito que aperta quando você segura um choro. Uma garganta que dói. Não, vai somatizando tudo, não dá. A química contida aí que vai te detonando. Exato. E quando você trabalha com psicossomática, que você vê o benefício de pôr para fora um grito, um choro, um abraço. Uma mobilidade de quadril, o quadril trava, né? Mulherada chega dor no travada no quadril, né? São muitas mágoas, né? Eu gosto sempre de quebrar a palavra mágoa, né? De águas. Né? E aí a gente precisa fazer essa água circular ali, né? E dar uma filtrada. Sim. Você sabe que é legal isso? Às vezes dentro do set de análise, a gente percebe que tem que ter algumas correções dentro de um relacionamento onde a pessoa está aproveitando, né, da ira da outra. Faz o caminho para a pessoa explodir. Ai, não me fala disso, não. Isso, aí, calma, aí, o que eu falo para essa pessoa? Você tem que mudar esse comportamento com essa pessoa, mas pelo amor de Deus, você saiu de lá, você vai achar um lugar para desovar isso que você não despejou ali, né? Você não mandou a pessoa para aquele lugar, você não gritou, você não deu... Não engole isso, né? Não engole o sapo. Mantém aí, vai, e em algum lugar você vai soltar isso, porque tem que soltar, não é engolir. Não. Engolir faz mal. E prestar atenção, né? Não me falar isso, porque, enfim... Pelo amor de Deus, imagina você viver num lugar onde a pessoa te bota no extremo da ira, no extremo da ansiedade, no extremo da raiva, o tempo inteiro só pra te tirar a razão. E pra te tirar a razão. Pra te chamar de doida. Exatamente. Né? Que isso? E... Pode falar. Não. É que hoje é muito comum, em muitos casos, de mulheres que acabam passando por essa situação de ser chamada de louca, mas porque ficou muito tempo parada num lugar tóxico que não permitia expressar um sentimento, uma emoção, uma revolta de forma acolhedora, de forma respeitosa. Muitas coisas para falar sobre isso. No próximo capítulo. Nossa, aqui já acabou. No próximo capítulo, viu? Mas aí fala resumidamente, assim, sobre o trabalho com as crianças também, porque não tocamos nas crianças. Vamos fazer um evento para as crianças? Eu fui conhecer o estúdio do Samuel, o espaço, o ateliê do Samuel, que foi quando eu conheci o Ricardo, porque eu queria fazer o meu evento que eu faço todo mês de outubro, que é pro Dia das Crianças, que é com corpo tinta. Então pensa que é toda essa metodologia, toda a questão da movimentação, da filosofia, da arte, da questão psicossomática com tinta. Então lá é o lugar perfeito, assim, sabe? Eu fiquei 4 anos trabalhando numa escola, agora já tô indo para uma outra, porque eu tô fazendo minha pós em neurociência do comportamento infantil. E acho que a gente comentou disso, né? E entender o comportamento infantil serve tanto para o adulto, porque é trabalhar a criança interior, que é onde a gente compilou e segregou ali, endureceu que a gente vem reverberando hoje no dia a dia. Né? Então, eu cada vez que eu assisto uma aula e termino um módulo, falando, nossa, acertei em cheio, porque tinham várias opções, né? E eu peguei do comportamento infantil. E com as crianças, principalmente algumas crianças com TEA, que é o autismo, né? O transtorno do espectro autista, com TDAH, o que impacta positivamente você agregar a arte da maneira como eu trabalho para essas crianças,
me colocou assim num lugar de querer trabalhar cada vez mais com as crianças. Então eu tô aí com um livro que eu preciso só entender de que forma ele vai ser lançado, mas chama Família Pessoa, eu e uma amiga minha, Carol Hermógenes, e a Família Pessoa trata a dignidade de cada ser humano, onde cada ser humano é bem diferente um do outro, e é isso que torna a gente tão especial e tão único. E tem diversos perfis de criança dentro desse livro, e é o caminho que a gente encontrou para poder trabalhar essa inclusão, né? Porque a inclusão, para ela existir de fato, ela tem que ser tranquila de ser feita. Se você tá pensando demais, tá sendo um esforço muito grande para você incluir alguém, querido, você não tá incluindo ainda. Né? Então é um Simples lugar assim. que a gente tem que olhar e ter muita atenção. E é uma bandeira que eu quero agarrar com mais força ainda, sabe? Eu tô entendendo de que forma isso vai fazer parte da minha vida, mas vocês vão me ver em muitos projetos com criança, em muitos projetos que abordem necessidades especiais, porque esse bichinho me picou e eu quero que todo mundo sinta o poder do pertencimento, sabe? Se sentir pertencente a algum lugar faz a gente ter um poder, né? Faz a gente ter uma força que eu criança acho é energia, criança é vida, Uhum. né? E criança é futuro, Criança é Também. futuro. que é o mais importante. E se a gente quer que esse mundo, mesmo a gente não estando aqui, né? Ah, a Que gente tem ele continue querer que existindo fique da melhor né? forma, cada dia melhor, a gente É o tem que legado, investir né? mais nessa criançada. Percebe? É mais inteligência emocional para elas, é mais ferramentas para elas lidarem com o sistema, né? Tempo, Principalmente. meu Deus do céu, pais. Agora a professora aqui falando. Passem tempo com seus filhos, não tenham medo do ócio, não precisa entupir um dia de atividades Melhorinha magníficas. com o seu filho 100% já. Pode ser em casa, não precisa ter alguma experiência magnífica Não precisa ir pra todo Disney, né? final de semana. Não. Uma revista velha, que hoje em dia é difícil ter revista em casa. Qualquer coisa pode virar o brinquedo que vocês precisam, a atividade que vocês precisam, Dama, sabe? xadrez, pega-pega, Qualquer esconde-esconde. coisa. Uma refeição. Uma Uma refeição Que a sem gente celular. faz muita diferença. Cuidem. Simples assim. Uhum. A gente vai marcar um outro pra gente conversar. Vixe. Só porque Vamos sabe separar você é a por Carol, temas. vem você é a Carol. Não, mas daí vai ser o quê? Sessão de 3 horas de podcast? Não vai dar, não. Simples assim. Ó, Gente, é isso. mas fantástico. Eu né? adorei, Eu amei né? E também. realmente tem muita coisa É. para oferecer, para falar nos próximos episódios. E eu tenho certeza, a gente vai estar lá nesse projeto, né? Com certeza. 12 de Ai. outubro estaremos lá com Por a Oli, favor. Por favor. com as crianças também, com certeza. Vou divulgar pra vocês. Vamos juntar uma galera legal. Aproveitando em divulgar, deixa um recado pra nossa audiência. O que eu gosto da É. pergunta, né? Se você tivesse um outdoor no universo, para todos verem, lerem o que estaria escrito. Nossa, se eu tivesse um outdoor. Que difícil, né? Sabe que a gente aprende na faculdade de comunicação que o tempo de leitura do outdoor são de 6 a 8, não mais, porque já usa um pouco, né? Mas são de 6 a 8 segundos. Então, o que eu quero que fique na cabeça de vocês em 6 a 8 segundos? Eu acredito que o mais importante é... Deixa eu pensar em formato de frase. Vou facilitar, são pedestres, tá? Não são carros. Oh, Então, ganhou um tempinho. Ganhei um tempinho. O que eu mais gosto de me firmar é o seguinte. Posso por só um preâmbulozinho? A gente se perde muitas vezes querendo entender qual que é o nosso propósito, o que a gente veio fazer, e, né, como, enfim, o que a gente está fazendo aqui, etc e tal. Então, no meu outdoor, eu acho que estaria algo do tipo... Nosso maior propósito como ser humano aqui na Terra é se desenvolver como ser humano. Então, tudo que você for fazer, que vai te desenvolver, e aí chega naquele lugar dos valores e do caráter. Humanidade. Humanidade. Então, acho que é isso. Se desenvolver como ser humano. Perfeito. Simples assim. Simples, né? É uma coisa, e na verdade é uma coisa tão simples, mas tão Dá trabalho. É porque dá trabalho. Tão rara, Né, repetir dá trabalho. Talvez eu não ache que seja tão trabalhoso, porque na vida da atriz, né, na vida do artista, a repetição, ela faz parte, né, a gente ensaia 70 vezes uma cena que dura 30 segundos para poder fazer uma vez na peça, e depois fazer de novo só na outra semana, então repetição não me dá medo.
né? E repetição dá medo para muitas pessoas. E não devia ser assim, né? A gente não devia não repetir o que faz mal, né? E repetir o que faz bem. Mas a consciência que é um treino. É, E tem que viver treinar. É um treino, tem que treinar. Muito show. Tua rede social mesmo? @Pamela Otero. A partir de agora que os eventos vão acontecer, todos eles são enunciados lá. Não são muitas vagas, não consigo fazer eventos muito grandes, então fiquem atentos quando eu divulgar, porque as vagas acabam assim, muito rapidinho. Maravilha. Combinado? Gratidão, gratidão, gratidão. Nossa, Amei. foi muito show. Também. E você aí, né? Não tem nem o que falar, né? Fantástico. Mais um episódio aqui. Com tanta. E esse foi muito rico de informação, gente. Ó, e no finalzinho ainda teve papo de criança aqui, né? Que vai continuar em algum outro Vai. episódio. Fique atento aí. Que a Ah. Pamela não cuida só dos adultos, Não. das crianças também, então tem pra família inteira. E quando fala de adulto, você tá falando de criança. Uhum. Criança interior. Simples assim. Que é outra coisa que a gente tem que estar dando atenção. Porque tudo aquilo que tá reverberando na tua vida hoje tá muito linkado com a com a tua criança, tá? Que não E sou vamos eu, parar ele por apontou aí. pra mim, mas não sou Não, eu. não apontei não, eu só fiz assim. Ele apontou pra tua criança interior. Todas as crianças interiores Sim. aí. Então, gratidão, aproveita, acredito que você já está inscrito, né? Deixa o sininho aí, porque tem os cortes chegando, tem os shorts, né? Então tem muita informação chegando para vocês aí. E comentem, né? Alguma dúvida, né? Quer deixar alguma pergunta para Pamela, né? Alguma pergunta para a Pode gente? mandar. Coloca lá que a gente manda para ela vai estar lá vendo Vou também. ver. Então, simples assim. E Tamo junto. aproveitem, que foi um episódio maravilhoso. Foi um só tenho a prazer estar aqui agradecer. com vocês. Prazer te Agradecer. conhecer, te rever. Então, Amei. vamos fazer aqui a nossa conexão, né? E é isso, pessoal. Gratidão, mais um episódio Tchauzinho. fantástico, maravilhoso. Até. Então, fiquem com Deus.